golpe da direita peruana e contragolpe de Pedro Castilho. Essas são questões que foram levantadas pela esquerda liberal brasileira. Mas será que elas procedem efetivamente? Neste vídeo nós vamos conversar a respeito dessas questões e de muitas outras que envolvem a crise interminável do Peru. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Diversas questões foram levantadas nesta semana, aqui no Brasil, na tentativa de explicar a crise política do Peru. Uma das questões levantadas aqui pela esquerda liberal brasileira é que Pedro Castilho tomou um golpe da direita peruana. Mas isto não é verdade. A esquerda liberal brasileira, ao dizer isso, demonstra um profundo desconhecimento da realidade política do Peru. Na verdade, é preciso compreender que a crise política do Peru, ela antecede e muito o governo de Pedro Castilho. Para entender o que aconteceu com Pedro Castilho, é preciso pensar que Castilho, ele não tomou um golpe da direita, como muitos aqui querem dizer. Castilho não teve capacidade para governar. E não teve capacidade, por quê? Porque ele tentou, desde quando venceu a eleição, fazer um acordo, uma conciliação entre classes sociais. Castilho tentou ser aceito pela elite peruana, pelo Congresso corrupto peruano. E evidentemente que isso não seria possível, isso não aconteceria, né? Castilho se recusou a convocar as massas para ocupar as ruas para poder defender o seu mandato. Desde quando venceu a eleição e ficou esperando, após a Keiko Fujimori não aceitar a derrota e judicializar o processo eleitoral, Castilho ficou esperando de braços cruzados que a justiça desse vitória a ele, a vitória que já tinha vindo nas urnas. Castilho se recusou a convocar as massas, a população peruana, para ocupar as ruas, para defender o seu mandato. E, com isso, ele acabou sendo sufocado pela direita, que, claro, não permitiu que ele governasse, interferiu nas suas escolhas, interferiu nas escolhas dos seus ministros, interferiu numa série de questões que impossibilitaram o governo de Pedro Castilho. Mas Castilho, a despeito do papel da direita peruana, que não estava para esperar nada diferente, ele foi incapaz de governar porque se recusou a chamar a classe trabalhadora para ocupar as ruas. Portanto, Castilho não tomou um golpe da direita peruana. Castilho, inclusive, fere os princípios da Constituição Federal do Peru quando ele decreta estado de exceção sem, inclusive, ter apoio das Forças Armadas ou do Congresso. Castilho tenta fechar o Congresso ao decretar estado de exceção a tentativa dele era de governar de maneira autocrática. Isso não foi possível porque ele não tinha nenhum apoio, mas ao mesmo tempo ele estava ferindo um princípio da Constituição Federal do Peru. Portanto, a atitude de Castilho, de fato, foi ilegal. Mas ele fez isso numa situação de desespero. É verdade, foi numa situação de desespero mesmo, porque ele não conseguia governar, estava prestes a cair, sofrendo o terceiro processo de impedimento já, mas esse não era o caminho. O caminho era convocar as massas para ocupar as ruas, coisa que nunca foi feita por Castilho. Agora, essa crise peruana é uma crise que não é de agora. A gente precisa lembrar de Alberto Fujimori. Aliás, a Constituição que está em vigor no Peru hoje é a Constituição de Fujimori, e essa Constituição já deveria ter caído. O Peru precisa de uma nova Constituição, uma vez que Alberto Fujimori cometeu crimes horrendos e foi um ditador violento,
que ocupou o poder no Peru por 10 longos anos. Essa Constituição, portanto, ela precisa ser derrubada, mas isso só é possível com um governo que esteja ancorado à classe trabalhadora, um governo que consiga dialogar com as massas peruanas, para que essa nova Constituição, essa carta, essa nova Constituinte seja elaborada. Isso não vai acontecer da noite para o dia, é um processo de luta, uma vez que o Peru vive uma crise econômica imensa, há uma elite predatória no Peru. Claro que essa elite obedece aos interesses dos Estados Unidos, e essa elite peruana, alinhada ao imperialismo estadunidense, jogou mais de 70% da população para o trabalho informal. A inflação no Peru é elevadíssima, assim como a taxa de desemprego. Cerca de 76%, para ser mais preciso, dos peruanos vivem de trabalho informal. Ou seja, o Peru tem uma elite predatória que trabalha para satisfazer os interesses do imperialismo. Essa crise política, ela vai passar por esse problema. As elites peruanas não aceitam de maneira alguma nenhum governo que se oponha aos seus interesses. Ainda que Castilho tenha sido muito brando quando venceu a eleição, ao assumir a presidência do Peru, as promessas de campanha já eram suficientes para deixar a elite peruana completamente insatisfeita com ele. Mas o problema é que essa crise do Peru, que passa pelos intentos da elite peruana, pelos interesses dos Estados Unidos no país, uma vez que o Peru é o segundo maior produtor de cobre do mundo, o Peru é um país, portanto, muito importante no ponto de vista de matéria-prima, e ao mesmo tempo é um país que tem uma população extremamente empobrecida, uma população que vive na miséria mesmo. Claro que tudo isso conspira para um turbilhão, uma crise profunda que é econômica e ao mesmo tempo é política. Entender o Peru é algo bastante complexo, porque muitos presidentes foram derrubados nos últimos anos por um judiciário que também é corrupto e que também defende os interesses do imperialismo estadunidense. Discutir o Peru é discutir as questões econômicas, a questão do judiciário, as questões políticas. Portanto, é algo que vai para além daquilo que aconteceu com Pedro Castilho nos últimos dias.